página 46. Gente, eu vou fazer um negócio. Eu vou tentar assim. Eu quero ver se hoje eu consigo trabalhar 2 tópicos aqui na aula de hoje. Então, assim, eu vou tentar dar uma agilizada. E se eu estiver falando muito rápido, você fala assim, professora, dá uma freada aí que tá muito rápido, tá? Gente, então, vamos voltar aqui. Platão falava que o belo só existia no mundo das ideias, ou no mundo inteligível. E que as coisas desse mundo material, desse mundo sensível, seriam meras cópias do mundo inteligível ou do mundo das ideias, tá? Então, o belo só existia lá no mundo das ideias porque esse mundo sensível era o mundo da mimesis, que era o mundo da imitação, certo? Já Aristóteles, ele vem falar algo um pouquinho diferente. Tá? Ele vem falar aqui que a questão da imitação é importante, mas vamos com calma. Muita calma nessa hora. O que acontece? Ó, a poética em Aristóteles. Então, hoje eu vou tentar trabalhar com vocês Aristóteles, que é da Antiguidade, e a arte no conceito da Idade Média. Tá bom? Então, Aristóteles, gente, ele viveu no momento em que a atividade comercial, né, estava muito efervescente na época dele. E existia em Atenas muita fabricação de produtos, né, para serem vendidos. Mas uma das características extremamente importantes, quem fabricava os artefatos, né, os objetos, eram os escravos. Por quê? Fabricavam, vamos supor, um cesto, um objeto, não era, gente, algo valorizado pelos gregos. Então, quem fazia a fabricação de objetos, de instrumentos, eram os escravos. Podem até marcar aqui. E uma coisa interessante, gente, que os gregos valorizavam muito o ócio, né? Então, por isso que as pessoas mais ricas, né, lá em Atenas, elas ficavam meio que, vamos falar paradas, né? Elas tinham um tempo livre e nesse tempo livre elas ficavam matutando, ficavam pensando, criando leis para a cidade, né? Criando, filosofando, a gente pode falar assim também. Então, era muito importante a questão do ócio. Então, por isso que essas atividades manuais eram menos valorizadas. Correto? Alguma dúvida? Hein? Não? Então, gente, aqui, Aristóteles, no âmbito da atividade humana, distingue uma atividade produtiva, a poiesis, e uma atividade prática, a praxis. Então, presta atenção nisso aqui. Para Aristóteles, a praxis era mais importante do que a poiesis, porque a praxis ela estava ligada à ética e à política. Então, seria basicamente o quê? Quanto mais você pratica a ética e a política, você vai ser um ser humano mais virtuoso. Em contrapartida, a poiesis e a técnica, que seria a produção e a técnica de fabricar, era menos importante, tá? Então, mais importante para Aristóteles era a praxis, pode marcar aqui também. Esquece isso não, porque a praxis estava ligada com a ética e a política. Então, quanto mais prática você tivesse nesse contexto, você seria um ser humano mais virtuoso, tá? Outra coisa também muito interessante, gente, a poiesis, que era a questão da produção, ela estava ligada a algo exterior. Então, por exemplo, eu fabrico essa caneta, eu fabrico esse copo, tá? Então, eu estava fabricando algo exterior. Já quando eu falo da praxis, ela está relacionada com o próprio ser humano. Então, o que seria? Ó, a praxis seria a questão da prática, tá? Nesses quesitos que eu já falei, se tornar, quando eu me torno um ser humano melhor, virtuoso, eu estou aperfeiçoando a mim mesma.
Então, essa era a noção de Aristóteles. Quando utiliza a praxis, e a praxis está ligada à ética e à política, lá em Atenas, é o quê? A pessoa está desenvolvendo algo bom para ela mesma, e não necessariamente fabricando algo que é exterior. Então, repetindo, a tecne e a poiese é algo exterior, está relacionado à fabricação de algo. A praxis está ligado à prática, ou seja, quando eu pratico política, ética, automaticamente eu estou me aperfeiçoando. Tá dando para compreender? Fala aí no chat para mim. Esse negócio que é meio cabuloso. Então tá. Se eu perguntar assim, exemplo, para Aristóteles, o que era mais importante? Exemplo, a tecne ou a praxis? Era a praxis, tá? Que aperfeiçoava o ser humano. Visto que a prática e a poiese estava ligada à fabricação de objetos. E essa fabricação estava ligada aos escravos. E não era uma atividade valorizada na Grécia Antiga. Beleza? Continuando aqui, hoje eu quero falar de muita coisa. Aí, gente, um negocinho diferente aqui de Platão, ó. Então, Aristóteles, ele valorizava a arte em contrapartida... desculpa, deixa eu consertar minha frase aqui. Aristóteles, ele valorizava a arte de uma forma que a gente não viu em Platão, porque Platão falava da questão de imitação, né? Ele falava que o ser humano ele imitava algo que era verdadeiro lá no mundo das ideias. Então, para Aristóteles, a gente pode destacar que, para Aristóteles, em primeiro lugar, a arte só foi possível a partir do momento em que os homens tiveram um pouco de ócio, de tempo livre, tendo já resolvido os problemas mais básicos de subsistência. Então, por exemplo, quando o homem, né, já conseguiu se organizar em sociedade, conseguiu acabar não, né, gente? Amenizar esses problemas da subsistência, aí sim eles puderam ter olhos de admiração, né? Aí puderam criar arte. Então, então vocês podem marcar aqui, olha que interessante esse pedacinho aqui, ó. Esses primeiros homens que desenvolveram a arte foram vistos com olhos de admiração, pois se destacavam dos demais. Em segunda fase, a arte abriu caminho para as ciências, para a especulação, para o conhecimento das causas primeiras. A gente vai entender isso aqui melhor, tá? E o Aristóteles fala que olha como é que eles desvalorizavam quem fabricava a arte, né? Ou quem fabricava um objeto, porque nós vimos que quem fabricava um utensílio, alguma coisa assim, não tinha valor. Então, para Aristóteles, gente, o que era mais importante não era a pessoa que fez a arte, mas era a arte em si, tá? Então, por exemplo, não era quem fez o quadro, quem pintou aquele quadro, mas era o quadro em si que tinha a importância. Outra coisa também, com isso, há uma valorização da obra no campo da utilidade prática e não necessariamente uma desvalorização do agente. Mas eles não valorizavam muito o agente, não. A obra era mais valorizada, tá? A obra que era mais valorizada. Uma coisa interessante que vocês vão observar, não sei se já deve ter estudado com a Leila, o Renascimento, no Renascimento também, né? Antes do Renascimento, na Idade Média, o que era mais importante era a obra, não era o artista, não. Tanto que os artistas nem assinavam os quadros. Vocês já ouviram falar disso? Já, gente. Fala aí comigo. Muito bem. Então, continuando aqui, o pensamento de Aristóteles não apresenta, portanto, a visão negativa de Platão em relação ao âmbito do fazer prático. Serve-se muitas vezes de analogia com o mundo da arte para falar da virtude ética e política. Em sua obra Ética,
a Nicômaco, a Aristóteles afirma que há uma profunda relação entre conhecimento e atividade. E isso é comum tanto na ação quanto na produção. Olha que bacana esse trechinho aqui. Débora, você pode ler para nós? Do quadrinho rosa? Por favor. Do quadrinho rosa? Não estou te ouvindo, Débora. Pois é fazer cítara tornam-se citaristas. Da mesma forma, aqueles que praticam ações justas vêm a ser justos. Aqueles que cometem ações temperantes vêm a ser temperantes. Os que praticam ações corajosas vêm a ser corajosos. Débora, você não briga comigo, não? Posso te pedir para ler de novo, porque a minha internet está terrível hoje, gente. E eu não consegui ouvir o início. Você pode ler para nós? É preciso fazer as coisas para aprender, pois é fazendo essas coisas que se aprende. Por exemplo, homens que constroem casas tornam-se arquitetos, e homens que tocam cítara tornam-se citaristas. Da mesma forma, aqueles que praticam ações justas vêm a ser justos. Aqueles que cometem ações temperantes vêm a ser temperantes. Os que praticam ações corajosas vêm a ser corajosos. Obrigada, tá, Débora? Então, minha gente, o que acontece? Aqui ele vem falar da prática. A prática, que era, né, gente, a praxis, que era considerado mais importante para Aristóteles. Então, o que acontece, gente? Ele fala que a prática é muito importante, tá? Para que a pessoa consiga desenvolver, né? Então, isso gente, essa escrita, né? Esse trecho do livro de Aristóteles é muito atual, porque não adianta nada a pessoa, vamos supor, ela foi lá, fez um curso de alguma coisa. Ah, tenho tal profissão. Mas a prática ela é muito importante, né? Às vezes você é habilitado para aquilo ali, mas é a prática que vai te aperfeiçoando. Vocês podem ter certeza de que assim que eu saí da faculdade, né, fui dar minha primeira aula, a minha primeira aula não é como as aulas de hoje em dia, porque eu já tenho 10 anos de prática, né? Além de ter feito a faculdade, eu tenho 10 anos de prática. Então, a prática, ela aperfeiçoa o sujeito. Ela põe o sujeito ali, né? Cada dia é melhor. Tá bom? Continua. Ô, gente, vocês não querem falar nada, não? Todo mundo assim tão calado. Fala aí alguma coisa sobre a prática para nós, alguém aí. Fala aí para mim, alguém? Ninguém quer falar, não? Fico abandonada aqui, né? Excluída. Ana Júlia, fala aí para mim. Fala sobre a prática, como que ela é importante. Ó, o Matheus falou que a prática é a base do conhecimento. Bacana, Matheus. E das experiências. Gente, é muito interessante mesmo, porque, vamos supor, você foi lá, tirou a carteira de motorista. Se você não praticar, aquela carteira ali vai servir de nada, porque na hora que você for pegar o carro, você não vai saber como é que faz direito. Isso mesmo que a Ana Júlia falou aqui, ó. Diz ela que tem algumas coisas, mesmo você sabendo fazer, se você não estiver praticando aquilo ali com frequência, você acaba esquecendo. É interessante essa fala aqui, gente, porque eu fiz um curso de Libras na época da faculdade, eu sabia o basicão, né? Mas como eu não tive contato, né, com surdo, não consegui, não lembro de mais nada. Então, a prática é muito importante no idioma também, né? Eu não fiz escola de idiomas e tal, mas vocês aí que talvez façam, né? Vocês fazem, gente, curso de inglês? Eu já ouvi falar, se você não estiver praticando, você acaba esquecendo. É isso mesmo?
Aí a Júlia falou que esquece um pouco mesmo, se você não for praticar. Então, gente, continuando aqui. Assim, sabemos que o raciocínio prático vinculado à ética e à política conduz à finalidade humana, ou seja, a felicidade, que consiste na virtude. Vocês podem até marcar aqui e escrevam importante aqui do lado. Esse parágrafo que é extremamente importante. Contudo, não podemos afirmar, seguindo a visão de Aristóteles, que o raciocínio produtivo leva somente à habilidade técnica. Ao contrário, a mimesis, a arte como imitação, é também aprendizagem, na qual o ato de recriar determinados elementos auxilia na compreensão e faz o ser humano progredir no caminho do conhecimento. Então, Aristóteles fala aqui que o raciocínio prático, ou seja, a praxis, ela é importante, principalmente para a virtude humana, tá? Mas também ele fala aqui da questão da imitação, que a imitação também é importante. Gente, nós vivemos numa eterna imitação, se a gente for analisar. Presta atenção. Vou falar da minha vivência. Eu tive uma professora que eu gostava muito. Então, acaba que algumas características que ela utilizava nas aulas dela, eu tento utilizar na minha. Ou seja, eu estou copiando. Não, gente, não é uma simples cópia, mas é uma forma de admiração e de conhecimento. Da mesma forma, quando eu explico algo para vocês, e vocês repassam esse conhecimento para outra pessoa, não é necessariamente só uma imitação, você está adquirindo conhecimento. Então, Aristóteles fala que a imitação também ela colabora para a virtude humana, tá? Quer ver? E não somente, ele não tem aquela visão, né? Que Platão tinha, que a imitação é algo ruim porque que imitou lá no mundo das ideias. Mas o Aristóteles já valoriza a questão da imitação. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho aqui. Lê esse parágrafo para nós, o Eduardo, fazendo favor, em síntese. Em síntese, em Aristóteles, o que define a vida humana é a dimensão ética e política. Por isso, a preocupação central deverá estar voltada para o cultivo das virtudes fundamentais da vida política, a prudência, a justiça e a sabedoria. Assim, diferentemente do mundo das artes, onde se cultivam habilidades práticas, a filosofia é um convite para mergulhar na busca da sabedoria. Por favor. Do conceito filosófico da justiça como equilíbrio ou justo meio-termo, Aristóteles estabelece o conceito de beleza. O belo está na grandeza, na proporção e na harmonia das partes com o todo. Olha que interessante, então, gente. Aristóteles, então, ele na questão da ética e política, né, ele falava das virtudes fundamentais, que a gente pode colocar prudência, justiça, sabedoria. E também ele falava que a arte ela estava muito ligada ao equilíbrio. Vocês lembram, gente, daquela questão da mediania, da média, do equilíbrio? Então, a gente vai ver isso na arte e a gente também vai ver isso aqui na justiça. Ó, repetindo o que o Eduardo leu aqui, do conceito filosófico da justiça como equilíbrio ou justo meio termo, Aristóteles estabelece o conceito de beleza. Por quê, gente? Aristóteles falava que o que é belo, ele tem que ser proporcional. Ele tem que ter harmonia e equilíbrio. Então, ele fala numa questão de proporção. Vamos supor, para dar um exemplo bobo, vai fazer uma escultura, tá? Então, para Aristóteles, uma escultura seria bonita se ela fosse proporcional. Então, vamos supor, essa escultura aqui. Gente, estou dando um exemplo assim, bem simples, tá? Essa escultura aqui. Se ela tivesse, por exemplo, um cabeção aqui, um corpinho pequenininho, talvez no conceito aristotélico não seria tão belo. Então, ele fala, ó, o belo está na grandeza, na proporção e na harmonia das partes com o todo.
todo. Então, ele fala de uma proporção, de uma harmonia, não de uma coisa toda despencada, de uma coisa, uma parte grande, uma parte pequena. Mas ele fala de algo que tem uma harmonia, beleza? Agora, gente, essa parte que é muito interessante, tá? Nós vamos falar da questão da poesia dentro do conceito de Aristóteles. Platão condenava a arte, então, porque ele entendia que a arte era uma cópia, verdade, era uma cópia do mundo das ideias. Beleza, isso aí vocês já sabem, tá? Eu vou cobrar, gente, tem muitas questões sobre isso, tá? Que vão vir aí na prova, no teste, presta atenção. Presta atenção nessa diferença. Então, Platão falava que imitação era ruim porque era uma cópia do mundo das ideias. Em contrapartida, ou seja, Aristóteles vê algo positivo na imitação. Porque que ele fala? Pois, a tragédia, imitação de um caráter elevado, completa e de certa extensão, em linguagem ornamentada e com as várias espécies de ornamento distribuídos pelas diversas partes do drama. Imitação que se efetua não por narrativa, mas mediante atores, e que, suscitando o terror e a piedade, tem o efeito de purificação dessas emoções. Então, o que Aristóteles quer falar aqui? Que por meio da imitação, presta atenção nisso aqui, por meio da imitação, seja, por exemplo, tem uma poesia, aí vai ter um espetáculo, um teatro. Aí, nesse teatro, os personagens vão fazer uma imitação, uma cópia, uma imitação de uma poesia. Vão encenar lá. O que ele fala? Que quando o sujeito está encenando aquilo ali, ele traz para o indivíduo que está assistindo emoção. Quer ver um negócio aqui que eu vou fazer um comparativo aqui, contemporâneo, que vocês vão ver que é fácil de entender? Quem que assiste filme aí e chora? Aposto que tem um monte de gente aí. Fala aí pra mim. Pode falar, meninas. Eu sei que principalmente as meninas choram. Tem menino que chora também. Vamos ver aqui. Filme, Júlia. Filme, série. A Ana Júlia falou que chora mais quando a pessoa morre na série. Gente, até meu marido chorou naquele filme. Ai, meu Deus, como é que chama? O Milagre da Cela 7, vocês assistiram? Milagre da Cela 7. Então, eu tô ali assistindo com meu marido lá no quarto, aí eu chorando até quase soluçar. Aí meu marido só fazia assim, limpava o cantinho do olho. Você não vai implicar com ele, não, porque ele vai ficar bravo comigo, sabe? Aí eu não impliquei com ele, não. Aí depois eu falei assim, sujeito, você chorou, né? Eu falei assim, eu chorei, não tem como não chorar. Então, eu também chorei, Alice. Nossa, eu chorei demais naquele filme. Agora, quem assistiu aquele filme Minha Mãe é uma Peça? O 3, assisti lá no cinema. Vocês assistiram? Eduardo, mas o meu marido chorou, tá? Depois eu... Não sei se ele vai dar aula ano que vem pra vocês, não. Mas se ele não for dar, não sei, for dar aula pra vocês, eu vou pedir ele depois pra fazer um relato aqui, tá? Na minha aula. Ô, Eduardo, você já assistiu esse filme? Se você assistir, você vai chorar, Eduardo. Esse filme, O Milagre da Cela 7. Você chegou a assistir? Falando sério, Eduardo. Então assiste, Eduardo. Eu vou pedir a Júlia para te vigiar ainda, a sua irmã, para ver se você vai chorar ou não. Agora, falando do A Minha Mãe é uma Peça, aquele filme, eu assisti no cinema. Gente, aquele filme dá dor na barriga, de tanto que você ri daquele protagonista lá, esqueci o nome dele. Então, por que o Aristóteles está falando dessas questões? É lógico que nessa época não existia cinema, mas existia teatro. Diz ele que quando a gente vai explicar de uma forma bem simples, tá? Que esses termos aqui da Grécia Antiga são muito complicados. Então, vou explicar de uma forma mais tranquila. O que acontece? Quando existe a questão da imitação, né? Ela acaba, a imitação, segundo Aristóteles, ela faz com que o sujeito tenha alguns aspectos elevados, igual tá aqui, nessa partezinha de baixo aqui. Deixa eu subir aqui, peraí. Só um minutinho.
que o sujeito tem alguns aspectos elevados. Então, pode ser tanto assim, o aspecto de uma bravura, né? De um sujeito que está sendo... tá tendo uma característica assim, de bravura e tal, né? Ou quanto um papel cômico, um papel engraçado. Então, Aristóteles valoriza isso, tá? Ele valoriza a questão da imitação. Igual aqui tá falando, o sujeito ele pode imitar também, fazer uma comédia, que vai ser um papel, aqui tá falando mais rebaixado, mas algo mais cômico, né? Algo mais engraçado. Então, podem marcar aqui, por gentileza. Ó, para Aristóteles, o ato de imitar, portanto, faz parte da natureza humana, como fazem a harmonia e o ritmo. Na mimesis, existe uma dimensão de resgate de valores. Então, segundo Aristóteles, quando eu estou imitando, quando eu estou copiando, eu estou resgatando alguns valores, tá? E para ele também, a imitação não é somente uma passividade, não é somente uma cópia, mas ela acaba sendo uma criatividade. Por isso, gente, que para Aristóteles, a imitação é um jogo de prazer, de aprendizagem, de conhecimento, tá? Tudo isso aí Aristóteles valoriza, tá bom? E eu particularmente, eu concordo com Aristóteles, né? Porque eu acho que a imitação criativa, ela é muito interessante. Eu não gosto daquela imitação, como é que fala? Você segue ali na risca. Mas quando você imita algo que é bom, é interessante. Atitudes boas, é muito bacana. E tem um termo aqui que o Aristóteles fala, eu vou tentar explicar de uma forma bem sucinta para vocês aqui. Que ele fala do seguinte, que a mimesis, ela auxilia na compreensão das realidades, né? Porque quando eu estou imitando, eu tô entendendo a realidade do outro, né? A realidade vivenciada pelo outro. Inclusive, eu estava assistindo aqui em casa um programa, eu assisti só um trechinho, eu não guardo o nome de ator, gente, nem de humorista. Passa no GNT, eu acho. O cara imitando um lugar como se fosse uma comunidade. Aquele cara que fez o Zorra Total. E ele imita o cotidiano de uma família humilde, uma família bem assim, que vive na comunidade, uma família que fala alto. Gente, eu choro de rir. Aí o que acontece? Às vezes algo que eu não vivencio, eu aprendo por meio daquele programa humorístico. Tá? Ele é muito engraçado. Depois eu vou lembrar o nome, vou falar com vocês. Eu chorei de rir. Aí o Aristóteles vem falar aqui da catarse, tá? O que é catarse, gente? Trata-se de um efeito que a tragédia produz no público. Então, o que eu posso considerar aqui? Quando eu tô assistindo, aqui ele estava falando de uma peça de teatro, coisas do tipo. Mas quando eu tô assistindo um filme, aquilo me provoca uma emoção, né? Então, segundo Aristóteles, alguma coisa que te provoca uma emoção, ou uma piedade, ou uma compaixão, eleva as suas emoções e provoca em você uma espécie de purificação, uma liberação de algo da sua essência humana. Então, eu compreendo de forma mais simplificada aqui, que quando você está assistindo algo que te emociona, você libera uma sensação que é natural do ser humano. Exemplo, você assistiu O Milagre da Cela 7. Quando você viu aquele sujeito ali, eu não vou contar o filme, né? Porque o Eduardo, ele tem que assistir o filme e ele vai se emocionar, então não vou dar spoiler. Então, quando você viu aquele filme, aquilo te provocou uma piedade, né? Te provocou uma dor. Então, te liberou algo da sua essência. Deu para compreender, gente? Fala aí para mim, que agora eu vou para outra coisa aqui. Deu para entender? Esse negócio que é meio puxado, tá? Deu? Então é isso aí. Aristóteles valorizava a praxis, que estava ligada à ética política, valorizava a imitação, porque, segundo ele, a imitação te possibilita vivenciar alguma coisa, né? E aprender. Então, por exemplo, quando eu dou uma aula e você me imita, não é me imitar, gente, com meus trejeitos, não. Mas quando a Ana Júlia vai explicar algo que eu falei, que ela vai
ou seja, ela está me imitando, e fala para a Débora, ela está adquirindo conhecimento, tá? Beleza, minha gente? Deixa eu ver aqui. Agora, vamos falar um pouquinho da Idade Média? Vamos ver se dá tempo? Tem uns 6 minutos, vou começar, tá? Vou começar a falar sobre a Idade Média para agilizar aqui. Gente, isso aqui vocês sabem, isso aqui não vai ser nem novidade, que a arte medieval, ela era associada à Igreja Católica. Todo mundo sabe disso, correto? Correto? Dá um okzinho aí para mim no chat. Todo mundo sabe, né, gente, que a Idade Média, ela foi de um período do século V ao século XV. Predominou uma visão muito teocêntrica, ou seja, Deus no centro, e a vida das pessoas era marcada pelo quesito religião católica, né, na época. Então, os métodos científicos, né, tudo era justificado por meio da vontade de Deus. Inclusive, foi o que eu falei. Na Idade Média, não existia assinatura nas obras de arte, porque o que era valorizado era Deus e não o artista, tá? Então, pode marcar aqui, ó. Pode perguntar isso aqui, ó. Vamos ver aqui até onde que dá para ir hoje. Vamos ver se a gente consegue adiantar aqui um pouquinho. Então, gente, uma coisa interessante também, que dentro das igrejas eram retratadas pinturas que tinham relação com a história de Jesus Cristo, né? Com a criação do mundo, com a questão da crucificação de Jesus, tem os profetas e tal. E uma coisa interessante que eu queria destacar aqui para vocês, até anotei aqui no meu material, as imagens eram extremamente importantes na Idade Média, porque as pessoas não sabiam ler. Então, uma forma, né, gente, de converter ao catolicismo, de falar a palavra de Deus, era por meio das iluminuras, ou as pinturas dentro da própria igreja. Tá bom? Então, na mentalidade dessa época, que todo conhecimento provinha, né, de Deus, por meio da graça de Deus. E a beleza também estava no Criador. Então, tudo que Deus criou, né, gente, é uma cópia da beleza de Deus. Então, o belo, presta atenção, estava relacionado ao divino. Vou até marcar aqui, ó. Gente, esses 2 parágrafos aqui, ó. O belo, então, ó, qualquer beleza somente é bela porque provém e participa da beleza eterna de Deus. Então, tudo que era belo era relacionado a Deus, tá? Deixa eu ver. Então, o que acontece? Nós temos aqui 2 filósofos de tempos diferentes, se vocês forem observar. Nós temos o Santo Agostinho, que era ligado mais às ideias de Platão, e Tomás de Aquino, que era mais ligado às ideias de Aristóteles. Então, vocês podem marcar este parágrafo. A gente está tudo tendo que marcar, né? Então, o que o Santo Agostinho falava? Ó, existe uma grande tentação no olhar que se concentra nas belezas materiais e físicas. O perigo está em esquecer que elas são imperfeitas, pois são cópias. Olha a ideia de Platão aí. Elas devem remeter o olhar ao autor e criador de toda a beleza. Então, Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, tá? Ele fala que a beleza mesmo, ela vinha, né, gente, do Criador. As coisas terrenas são cópias. São cópias e são imperfeitas. Tomás de Aquino já fez uma releitura de Aristóteles, tá? Ele fala da questão que Aristóteles falou da harmonia, da grandeza, da perfeição. Ele fala de um equilíbrio dentro do conceito artístico. Então, vem destacar aqui também
Aqui, ó, deixa eu só colocar aqui para vocês. Ele fala que a beleza, ela traz para o indivíduo um prazer quando esse indivíduo contempla essa beleza. Então, e quando ele contempla essa beleza e ele admira, ele vai se aproximando da verdade, tá? Ele vai se chegando à verdade. Então, para Agostinho de Hipona, o belo não estaria só no divino, mas estaria também no mundo material. Galerinha do meu coração, marca um xizinho aqui, o belo é transcendental, que eu continuo na próxima aula. Tá? Porque tá acabando aqui. A aula vai fechar qualquer minuto. Aí eu vou mandar uma atividade lá, não deixem de fazer, porque vai ajudar na hora do próximo teste, tá? Que vai ser essa matéria aqui. Não deixem de fazer as atividades que eu tô mandando. Depois eu mando a correção. E qualquer dúvida com relação a alguma questão, eu vou tentar na outra aula passar rapidinho, tá, Matheus, que você me pediu, a correção do teste, tá bom? Boa semana, gente. Espero que eu tenha conseguido trazer conhecimento para vocês, tá? E espero que tenham compreendido essa partezinha aqui que é mais complicadinha, tá bom? Aí vou deixar o dever